Vamos iniciar agora, o nosso mini curso Nas Margens do Tempo, a Ancestralidade na Escrita Literária de Mia Couto. Eu sou a professora Luciana Genevan, eu falo de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, e eu sou professora da educação básica. Eu leciono tanto para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental 2. E aí nós estamos aí com os nossos alunos ingressando no minicurso, e eu queria desejar um bom minicurso para gente, um excelente minicurso, e que todos possam aproveitar. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu vou passar a palavra para minha amiga, professora Elaine, para ela se apresentar, falar de onde ela vem, para a gente dar início ao minicurso. Elaine. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou a professora Elaine Cristina Andrade Pereira, sou mestre e doutora em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela PUC Minas, onde eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito importantes para mim, professora Terezinha, Luciana Genevan, o Jardel e tantos, né? Não dá tempo de citar. Atualmente eu sou professora efetiva da Prefeitura de Contagem. Eu falo da cidade de Betim, é aqui na região metropolitana, né, de Belo Horizonte. Eu trabalho com as turmas do Ensino Fundamental 2 na Prefeitura de Contagem, no primeiro e no segundo turno. E para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, não só intelectual, profissional, como pessoal participando desse evento. E eu agradeço de todo o meu coração a parceria da professora Luciana Genevan. Muito obrigada mais uma vez, Luciana, por essa oportunidade. E agradeço também a todos que se inscreveram no nosso minicurso. Espero que seja uma tarde prazerosa de troca de muito aprendizado. Isso mesmo, Elaine. Eu e a professora Elaine fomos contemporâneas no doutorado, né, fizemos muitas matérias juntas, e agora estamos trabalhando juntas, voltando as nossas pesquisas para a educação básica. E estamos sempre em diálogo e participamos, né, do mesmo grupo de pesquisa, África e Brasil, que é coordenado pela professora Terezinha Taborda, e na ocasião do doutorado foi a nossa orientadora. Então, para contextualizar, né, esse minicurso, inserido no segundo Seminário Internacional de Literaturas dos Países Africanos de Língua Portuguesa, nós estamos aqui como pesquisadoras de literaturas de língua portuguesa, e sobretudo dos países africanos de língua portuguesa. Então, nós vamos começar esse nosso mini curso. Hoje nós vamos abordar narrativas de Mia Couto e faremos algumas reflexões sobre essas narrativas. Agradeço a presença de todos os inscritos, professores da educação básica, alunos da educação básica, estudantes do curso de letras e todos aqueles que estão dividindo esse momento aqui conosco. Este minicurso, então, é sobre a potência estética e cultural das narrativas moçambicanas, como forma de conhecimento e resistência, pois explora 3 obras que revelam como a ancestralidade se inscreve na literatura contemporânea. Conforme eu disse, né, o nosso minicurso ele está inserido no Silas, e ele tem aí por objetivo, identificar, né, refletir sobre os processos de intersubjetivação, colocando memória, corpo, sensibilidade, tradição, ruptura, todas essas questões, evidenciadas nas literaturas africanas, a gente busca colocá-las em evidência, neste momento.
E a temática do simpósio neste ano seria tempos, espaços e mediações. E aí, o nosso minicurso, ele busca observar o tempo da narrativa, o espaço literário e a leitura como esse processo que faz a mediação, esse processo cognitivo, sensível e que não deixa de observar também questões políticas. Então, é nesse sentido que nós vamos dialogar com essas categorias, tempos e espaços. O corpus literário, conforme nós já começamos a abordar, é do autor moçambicano Mia Couto, e aí, a nossa ênfase hoje será na obra denominada O Beijo da Palavrinha. Eu vou tentar mostrar aqui por meio da minha câmera, depois nós vamos ter imagens da obra ao longo da nossa apresentação. Nós vamos dar ênfase a essa obra. Também vamos citar, mas não vamos aprofundar tanto, a obra O Menino que Escrevia Versos e também Inundação. Essas duas estão nessa outra obra de Mia Couto, que é O Fio das Miçangas. Então, são duas obras que nós vamos analisar hoje com vocês, mas com ênfase na obra O Beijo da Palavrinha. Para tanto, a nossa abordagem metodológica será uma leitura estética da obra, também análise cultural Olá, professora. e... Um minutinho, Gente, Lu, acho que entrou alguém, tá com o podem ser microfone meus ligado. alunos, tá? Pelo qual é professora, eu percebi. Né? Oi, gente, boa tarde. Eu já iniciei Oi, boa tarde. a nossa Desculpa a demora, eu não apresentação. estava conseguindo entrar pelo link e tudo, mas deu tudo certo. Perdão. Que bom que vocês estão aí. A gente está iniciando agora, tá? O mini curso, e eu tô aqui com a professora Elaine, também Oi, professora gente, da boa rede tarde. pública, Tudo bem? e eu peço que vocês acompanhem aí. No final, a gente vai poder abrir o microfone para perguntas, intervenções que vocês queiram, tá? Sejam bem-vindos. Por favor, mantenha o microfone desligado, até para a gente poder abrir para as perguntas. Já vi que vocês estão aí. Sejam bem-vindos. Então, gente, a nossa leitura vai ser uma leitura estética da obra. Nós vamos fazer análise cultural também. E vamos falar sobre como a literatura ela permite esse processo de humanização. O contato com a obra literária, conforme nos diz Antônio Cândido, ele possibilita um processo de humanização, tá? Dos leitores. Então, essa que vai ser a nossa abordagem metodológica. Para fundamentar a nossa abordagem no contexto da educação básica, é muito importante a gente destacar a Lei 10.639 de 2003, porque esta lei afirma a literatura como um caminho para a inclusão das histórias e culturas africanas nos currículos escolares, de modo crítico, sensível e criativo. Então, essa lei, ela nos dá o respaldo legal. E também tem a BNCC, que é um outro documento que respalda nossas ações, nossas abordagens, né? Por meio do alinhamento com as diretrizes para o ensino de literatura na educação básica, valorizando a diversidade cultural e a formação crítica. O nosso público
é bem variado, né? Mas os minicursos, eles foram pensados para a educação básica. Então, principalmente, mas não somente, para os professores da educação básica e para os estudantes da educação básica e para os estudantes de letras que serão no futuro professores, né, da educação básica. E claro, para todas as pessoas que se interessam pela literatura africana de língua portuguesa. Então, o nosso público ele é bem amplo. Por isso, nós pensamos numa apresentação com uma linguagem mais simples, com uma linguagem acessível aos nossos alunos, que temos muitos alunos aqui, são os meus alunos, os do professor Jardel e de outros professores que estão envolvidos com os minicursos. Então, nós pensamos numa linguagem mais simples, para que todos possam aproveitar ao máximo dessa formação. Os nossos operadores de leitura, ou seja, os elementos que nós vamos observar nesse minicurso são a ancestralidade, né, que dá título, inclusive, para o nosso minicurso, a ancestralidade como força aglutinadora que conecta tempos, seres e dimensões. Também vamos observar a dimensão estética, a parte estrutural da obra literária, a forma da obra literária, a presença da oralidade nas narrativas do Mia Couto e o imaginário, o universo simbólico, que também amplia as nossas possibilidades de sentido. São esses elementos que a gente chama de operadores de leitura que vão guiar a nossa leitura. Agora nós vamos falar um pouquinho, antes de entrar nas obras, sobre os países de língua portuguesa. Os países que têm, né, com o Brasil em comum a escrita na língua oficial, língua portuguesa. A professora Elaine vai falar um pouquinho sobre os países de língua portuguesa, vai falar de Moçambique, que é o país de origem do Mia Couto. Elaine. Exatamente. Os países de língua portuguesa, eles são formados por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e mais recentemente acrescentou-se a esse grupo a Guiné Equatorial. Essa sigla PALOPS, que significa Países Africanos de Língua Portuguesa, remetem a esses países que eu falei, e essa união surgiu entre os anos de 1974 e 1975, na sequência de dois acontecimentos muito importantes. Primeiro foi a completa independência dos primeiros países que eu citei. Deixa eu só repetir: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A Guiné Equatorial ainda não. Esses países conquistaram, não ao mesmo tempo, a sua independência, eram países colônias de Portugal. De todos os países que eu citei, Moçambique, que é o país do Mia Couto, foi o último país a conquistar a sua liberdade, né? Talvez é bem provável que tenha sido o país que mais sofreu em termos de derramamento de sangue nessa luta de libertação, e assim como Angola teve a sua guerra civil iniciada posteriormente. Qual que foi o objetivo da junção desses países? Uma das propostas pós-independente dos países africanos de língua portuguesa era buscar justamente uma identidade, uma suposta identidade que lhes foi negada durante os séculos pelos quais Portugal dominou esses países. Então, assim, só voltando um pouquinho na colonização portuguesa, assim como aconteceu com o Brasil no século XV, através das grandes navegações,
Portugal chegou ao continente africano através da esquadra de Diogo Cão e começou o processo realmente de colonização do continente africano. Repito, não ao mesmo tempo, né? Foi de uma forma gradativa. Durante esse processo, como em toda colonização, não foi, né, só uma característica da colonização africana, a ideia é você impor a sua cultura, a cultura do colonizador, e você buscar extinguir a cultura do país que está sendo colonizado. Com os países africanos, como Moçambique, não foi diferente. Então, o que é usurpado dos colonizados no primeiro momento? A língua, a linguagem, a religião, né? Os principais, vamos dizer assim, para aquele momento, traços culturais. E, tendo usurpado essas duas características, durante tantos séculos, ficou aquela ideia, né? Aquele vácuo, aquele vazio na identidade. Então, esses países africanos de língua portuguesa, ou para ser mais exatas, né, países africanos de língua oficial portuguesa, para falar bem certinho, a sigla PALOPS, se juntaram, né, inicialmente, repetindo, entre os anos de 1974 e 1975, como uma forma de fortalecimento. O objetivo principal era facilitar uma cooperação entre as áreas da política, da economia e da cultura, ressaltando que foi muito duro o período colonial para a África, levando em consideração não só a escravatura, como os vários momentos históricos. Infelizmente, eu não vou ter tempo para poder citar todos aqui, eu só gostaria de citar um especial, que foi a Conferência de Berlim, que ocorreu no final do século XIX, né? Quando algumas potências europeias, como a França, a Inglaterra, Portugal, Bélgica, Alemanha, entre outros, resolveram entrar num acordo documental dividindo a África em regiões, em pedacinhos, vamos dizer assim, com base em fins de interesses econômicos. E durante todo esse processo, a população legítima africana foi totalmente anulada, né? Foi desconsiderada. Então, esses países africanos de língua portuguesa, houve nesse momento, né? Já que conseguimos a independência, vamos todos, todos eles conseguiram essa independência, vamos então buscar esse fortalecimento, principalmente nessas áreas que eu citei, política, economia e cultura. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito disso, eu peço, por favor, que vocês anotem para a gente poder conversar após a nossa apresentação. Ok? Era isso, Luciana. Vou passar aqui, Elane, para a gente dar sequência. Tá bom. Agora sim. É, Pode dar sequência, Elane, por favor. Focando no país Moçambique, que é o país do escritor Mia Couto, eu me lembro de um desconforto que eu tive a oportunidade de ver realmente, presenciar, o próprio Mia Couto falando em uma das vezes que ele esteve em Belo Horizonte, quando foi questionado a ele essa questão, né, dos países africanos de língua oficial portuguesa, ele colocou um desconforto pessoal quando é citado em eventos como um escritor africano, apenas como um escritor africano, não que ele não seja, ele deixou isso claro, né? Eu sei que o meu país fica na África, mas ele, assim, pontuou esse seu desconforto em dizer, eu sou moçambicano, eu nasci em Moçambique. Então, Moçambique é esse país que aparece aí no mapa, tá? Na verdade, é o mapa da África, e Moçambique está destacado aí pela a sua própria bandeirinha, né?
Ele situa-se na região sudeste do continente africano, com extenso litoral no Oceano Índico. Essa posição geográfica influenciou profundamente sua história, como eu disse no slide anterior, por conta das grandes navegações, né? E isso influenciando na sua história, na sua cultura, na sua literatura, temas que Mia Couto explora magistralmente em suas obras. É interessante já a gente observar que essa posição austral, sulista de Moçambique, acabou gerando uma forte influência na sua herança colonial portuguesa, que marcou uma independência tardia para Moçambique. Uma das suposições seria a sua posição geográfica, que dava aos portugueses uma facilidade de movimentação, seja para entrar ou sair do país, devido à sua posição geográfica e pelo fato de ser um país litorâneo. Outra coisa importante, que eu já falei também no slide anterior, mas eu acho, acredito que seja fundamental pontuar agora, é a questão do processo colonial, de libertação colonial, que foi muito sangrento para Moçambique. Quando eu uso o termo sangrento, é literal, né? Foram muitas mortes de moçambicanos em busca dessa liberdade, né? Que não tenham morrido né, combatentes dos outros países, mas Moçambique, infelizmente, tem essa característica. A sua liberdade foi conquistada em 1975, de todos os países que eu citei, que fazem parte da PALOPS, com exceção da Guiné Equatorial, foi o último país a conquistar a sua independência, apenas em 1975, né? Luciano. Uhum. Agora, quem é o Mia Couto? Eu me lembro, assim, falando brevemente um depoimento pessoal acadêmico, quando eu fazia o meu curso de letras na PUC Betim, aí começou a matéria de literatura africana, quando a primeira vez que eu ouvi falar do nome Mia Couto, eu sinceramente achei que se referia a uma mulher. Até eu descobri que não, que é um pseudônimo de um escritor moçambicano. Nós temos aí uma imagem dele, o Mia Couto. O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto. Ele é conhecido como Mia Couto e é um dos mais importantes escritores contemporâneos de língua portuguesa. Na verdade, o Mia Couto, ele é o escritor moçambicano mais traduzido e ele é também o escritor moçambicano mais lido no mundo, né? De todos os escritores, a gente sabe que, infelizmente, não são muitos, ele é o mais lido e ele é o mais traduzido. Sua obra literária transita entre o realismo e o fantástico, criando uma linguagem poética única que mescla tradições orais moçambicanas com inovações linguísticas. Quando eu e a Luciana estávamos conversando, né, dialogando, na expectativa de montar esse minicurso, uma coisa assim, que eu achei fundamental falar foi a importância da literatura de João Guimarães Rosa para a escrita do Mia Couto. O nosso Guimarães Rosa mineiro, de Cordisburgo, para quem está falando aqui de Minas, para quem é mineiro, né? E para quem não João Guimarães Rosa é sabido, ele era mineiro, de uma cidade chamada Cordisburgo, que não fica tão longe de Belo Horizonte, acredito que seja uns 60, uns 80 quilômetros, talvez um pouco mais do que isso, a gente sempre leva aluno lá, né? Acredito que alguns professores que estejam lá, o Jardel já deve ter levado aluno em Cordisburgo para conhecer a Casa Guimarães Rosa, a Gruta do Maquiné, mas a importância da literatura do João Guimarães Rosa para o Mia Couto. Em que sentido? Uma das características do João Guimarães Rosa, né, uma característica rosiana, é assim que a gente fala dentro da academia, é a sua inventividade linguística. O Guimarães Rosa ele criou um idioma próprio para escrever a sua literatura. Esse idioma, vamos dizer assim, ele está presente em suas obras, mas principalmente em
O Grande Sertão Veredas. E o Guimê Couto, ele não esconde, muito pelo contrário, ele tem muito orgulho de se referir ao Guimarães Rosa como um mestre. Ele é um leitor do Guimarães Rosa desde tenra idade, né? Ele relata isso nas suas entrevistas, nas suas colocações, e o mais interessante é que ele reconhece na literatura rosiana essa inventividade linguística, no sentido de influência nas suas criações. O Mia Couto, assim como o João Guimarães Rosa, ele busca, a gente vai ver isso hoje no nosso mini curso, uma profunda influência na criação da língua portuguesa que ele debruça nas suas obras, né? De modo, aparentemente, a dar voz às culturas e realidades marginalizadas, especialmente as africanas, no caso do Mia Couto. O Guimarães Rosa, no primeiro momento, ele buscou dar voz ao povo sertanejo, né? E o Mia Couto busca fazer algo parecido, lança a mão dessa estratégia, isso dito por ele mesmo, né, pelo próprio Mia Couto, de maneira a dar voz aos marginalizados, no caso dele, o povo moçambicano. Assim. E dentro da trajetória literária do Mia Couto, nós buscamos destacar esses 4 pontinhos, mas assim, são 4 pontos, né? Não é a sua totalidade, de modo algum. 1983, Primeiros Passos, né? A obra dele. Publicação de Raiz de Orvalho, seu primeiro livro de poesia. Em 83, a consagração do autor através da obra Vozes Anoitecidas, que marca sua entrada na prosa com grande impacto, e nos anos 90, 2000, consolidação como um dos grandes nomes da literatura africana contemporânea. E no presente, um reconhecimento internacional e tradução para dezenas de idiomas, como eu já pontuei. Ele é o escritor moçambicano mais lido e mais traduzido no mundo. Luciana. As características, Elaine. Dentre as características do Mia Couto, nós estamos pontuando a invenção linguística, como eu já citei, criação de neologismos e jogos de palavras que renovam a língua portuguesa, a oralidade impressa, incorporação de tradições orais moçambicanas na escrita literária e o realismo mágico. Mas fazendo assim, abrindo um parêntese muito importante, fundamental para ser mais sincera, o termo realismo mágico para a literatura africana não existe, tá bom? Que fique bem, bem claro. O termo realismo mágico para a literatura africana não existe, não existe. Nós, cientes disso, né, resolvemos mantê-lo aqui para encontrar uma forma de expor essa fusão entre os elementos realistas e fantásticos tipos da cosmovisão africana que o Guimarães, que o Mia Couto faz questão de manter nas obras dele. É uma espécie de manifestação através da integração dos elementos fantásticos e do sobrenatural no cotidiano das personagens, a fusão de elementos da mitologia e da tradição oral africana com a realidade moçambicana. Além disso, nas obras do Mia Couto, há o uso de neologismo e um lirismo que dá forma a uma visão do mundo onde o impossível é parte da normalidade. Então, na falta de encontrar um termo talvez mais apropriado, né, nós não encontramos, a grande verdade é essa, nós resolvemos manter o termo realismo mágico. E também, Elaine, para fazer uma relação com o que nós conhecemos da literatura, digamos assim, da nossa literatura tradicional, fazer uma relação com os contos de fada, porque o Beijo da Palavrinha, ele pode ser lido de modo a se realizar
intertextualidades com os contos de fada. Então, também a gente deixou, né? A gente preferiu fazer essa observação sobre essa questão do termo realismo mágico, porque ainda que na literatura africana a visão seja diferente, ela faz ela pode ser feita uma leitura comparativa com o que nós consideramos aqui por literatura fantástica, literatura mágica. Então, como essa obra, O Beijo da Palavrinha, fará uma referência aos contos de fada, nós também escolhemos deixar esse termo mágico para poder dialogar com as leituras que são feitas aqui no Brasil desses contos de fada. Só para deixar bem claro, né? E aí, antes da leitura propriamente da obra, nós consideramos importante fazer uma abordagem de alguns conceitos. Não será uma abordagem profunda dos conceitos, mas ainda assim, nós consideramos importante falar com vocês sobre o que nós consideramos como uma leitura estética. Porque enquanto professoras do ensino fundamental e do ensino médio, o que nós temos observado ao longo da nossa trajetória é que muitas vezes as leituras das obras literárias, elas privilegiam o conteúdo, o tema da obra literária. E para nós é muito importante que, além do tema, além do assunto principal, que pode ser depreendido daquela obra, do contexto histórico, a gente consiga também observar uma estrutura da obra e que a gente consiga fazer uma leitura estética. Então, o que nós estamos considerando aqui por estética literária? Estética literária tem a ver com um posicionamento, uma elaboração do autor por meio de escolhas significativas, de estruturas, de palavras, escolhas de vocabulário, escolhas de metáforas. Então, a estética literária, ela não se opõe a questões éticas, principalmente quando pensamos que pode gerar formas de sensibilidade e de inserção na totalidade da vida, ou, ou novos modos de integração ética. A estética, ela amplia os entendimentos limitados por uma razão unificadora, construindo uma forma produtiva de compreender as novas exigências éticas diante da diversidade. Eu vou exemplificar para vocês, fazendo uma abordagem comparativa, que depois nós vamos aprofundar, entre contos, né, que estão presentes na nossa cultura e já apontar diferenças para os contos africanos. Então, pensando de um modo muito simples, os nossos contos de fada, por exemplo, eles têm uma estética que pensa em castelos, a estruturação traz, né, na narrativa, castelos, figuras de princesas, príncipes, e muitas vezes uma transformação de um sapo em um príncipe. Então, tem um campo semântico que está muito relacionado
com esse tipo de personagem. O que a gente vai ver na obra de Mia Couto é uma leitura diversa, diferente, que muda essa estética. E aí, para ficar bem claro para os nossos estudantes, o que seria uma estética, eu trago uma imagem aqui, muito do nosso cotidiano, e aí eu peço até licença para fazer essa comparação, porque eu vou sair um pouco do campo da literatura, mas é só para ilustrar o que seria essa estética. Então, nós temos aqui imagens de telefones, de vários períodos da história da comunicação. O que é estética? É aquilo que a gente consegue visualizar. E o que é o tema? O tema é que o telefone ele é um meio de comunicação. O tema é esse: o telefone serve para as pessoas se comunicarem. E aí, ao longo do tempo, a estrutura do telefone foi mudando. Antigamente, era um desenho, uma estrutura do aparelho, e aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, até chegar na contemporaneidade com celulares mais modernos que a gente encontra no mercado. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que a estética, ela está na contramão do racionalismo. Isso tem muito a ver com a obra do Mia Couto. Sobretudo aquele que elimina as diferenças e tende à homogeneização. Então, assim, a estética das obras africanas, elas privilegiam uma abordagem diferenciada se compararmos com o que nós já estamos acostumados. E aí depois vocês vão entender melhor com a leitura da obra. Assim como a evolução estética dos objetos cotidianos, e aí eu trouxe aqui o telefone para ilustrar, a estética, ela revela mudanças culturais, é o que nós vamos ver na obra. A estética literária, ela revela mudanças culturais. A literatura africana apresenta novas formas de ver e de sentir o mundo. Então, a gente sai daquela estética dos castelos, das princesas, e vai para um outro tipo de estrutura. E as literaturas africanas, elas vão resistir, né? Elas vão mostrar um caminho diferente. Por isso a gente fala tanto em resistência, que a obra manifesta a resistência da cultura africana. A gente vai perceber isso de uma forma mais detalhada a partir da leitura da obra. Agora a professora Elaine vai falar um pouquinho sobre a ancestralidade, que além da estética, a ancestralidade também vai conduzir a nossa leitura. Então, a estética, nós vamos olhar para a forma, para o texto, para as palavras que foram selecionadas. E a ancestralidade é um desses elementos que constroem essa estética diferenciada. Sim, dentro daquela proposta que eu citei quando eu falei sobre o projeto de buscar uma identidade legítima dos países africanos de língua portuguesa, no período pós-independência, né, pós-ruptura com o colonizador, a questão da ancestralidade acabou vindo à tona justamente por ter sido mais um dos elementos negados ao povo africano. A ideia da sequência, né, em termos culturais, sequência humana em termos culturais, em termos de religiosos, talvez o termo ideal não seja esse, religião, mas eu acho que para poder ficar numa linguagem mais simples, tudo isso foi negado ao povo africano. Então, por isso, a ancestralidade é um conceito fundamental para a literatura africana. Não está de fora o arcabouço de Mia Couto. Então, vamos citar a Laura Cavalcante Padilha, né? Uma das estudiosas da área, que conceitua para a gente o que é ancestralidade. Olha só, a ancestralidade
constitui a essência de uma visão que os teóricos das culturas africanas chamam de visão negro-africana do mundo, ou seja, é a forma como o povo negro em África enxerga o mundo. Sem essa questão da ancestralidade, eles não veem o mundo, né? E essa força faz com que os vivos e os mortos, o natural e o sobrenatural, os elementos cósmicos e os sociais interajam tranquilamente, harmoniosamente, formando os elos de uma mesma e indissolúvel cadeia significativa. Para nós, aqui do Brasil, dentro da nossa cultura, da nossa realidade, talvez até da nossa literatura, não seja tão fácil alcançar essa concepção. Mas, de um modo geral e de uma forma simples de dizer, é isso. Dentro dessa ideia de ancestralidade, esses, entre aspas, opostos, têm essa oportunidade de conviver, de estabelecer relações saudáveis, formando esses elos, né, citados, de uma mesma e indissolúvel cadeia significativa. Né? Talvez para nós, dentro da nossa cultura, não seja possível, vamos dizer assim. Agora, quais são as dimensões da ancestralidade? Né? As divindades, a natureza cósmica, os vivos e ancestrais, a fauna, os elementos físicos e a flora. Então, voltando à escrita do Mia Couto, todos esses elementos são essenciais, com certeza. Mas se tem dois, talvez três, que ganham um espaço maior, eu vou repetir, todos eles são fundamentais. Mas se tem dois elementos, eu vou falar três, na verdade, que são assim bem claros, é a fauna e a flora. A fauna e a flora. Mia Couto não nega que a sua formação primária como biólogo influencia totalmente nessa seleção. Então, como biólogo de formação, um homem que durante aproximadamente 22 anos frequentou como biólogo, trabalhou, pesquisou nas savanas africanas. Então, eu acho que é compreensível, assim, e até para quem lê a obra perceptiva, essa questão, o quanto ele transita pela fauna e pela flora moçambicana, africana, de uma forma geral, de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa, muito sábia, e a questão dos vivos e dos ancestrais, dos vivos e dos mortos, também está bastante presente na obra dele. Então, todos esses elementos são dimensões da ancestralidade. Mas quando a gente volta para a obra do Mia Couto, essas três, os vivos e os ancestrais, os vivos e os mortos, a fauna e a flora vão ganhar um destaque, um espaço maior, vamos dizer assim. O movimento ancestral, né? A concepção ancestral africana engloba as divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, concebidos como elos de uma complementaridade necessária. É uma citação, uma definição da nossa Leda Martins. Tal percepção estabelece a primazia do movimento ancestral, no qual os eventos se submetem a um processo contínuo de transformação e deslocamento. A ancestralidade na escrita. Então, nós vamos ter em mente as três formas temporais, né? Passado, presente e futuro. Então, começando pelo passado, quais que são os dois elementos para nós fundamentais? A questão da memória e da tradição. No presente, a vivência atual, o que está se passando, o cotidiano, quais são o que deve ser enfrentado para o momento, e a ideia do futuro, projetos e esperanças que devem ser começados a serem construídos no presente. Agora, então, a gente vai para a obra
específica, que é o beijo da palavrinha. E aí, para fazer uma contextualização dessa obra, nós gostaríamos de chamar a atenção, por meio de uma leitura comparativa, que nós observássemos também narrativas da nossa cultura, né, como A Bela Adormecida, A Branca de Neve, A Bela e a Fera, que são histórias em que o beijo é encenado, assim como será em O Beijo da Palavrinha. E aí, nós gostaríamos de convidá-los a observar essa importância da cena do beijo na história de Mia Couto e compará-la com as cenas em histórias ocidentais. E aí a gente aproveita esse momento para perguntar para vocês, para que vocês pensem, relembrem, se vocês conhecem, para além dessas histórias tradicionais ocidentais, se vocês conhecem outras histórias de língua portuguesa de países africanos. Se vocês já leram outros textos, para que agora vocês invoquem, né, essas experiências de leitura para colaborar com a leitura que nós vamos fazer da obra do Mia Couto. Tá? Então, pensem se vocês conhecem outras obras, outras narrativas, comparativamente, se elas se relacionam de alguma forma com as narrativas da nossa cultura. E aí, a gente gostaria que vocês levantassem algumas hipóteses, principalmente quem não conhece a obra O Beijo da Palavrinha. Esse título, né, O Beijo da Palavrinha, o que ele pode significar? O que esse beijo significa? Qual que é o poder que tem uma palavrinha? E como esses elementos se conectam, beijo e palavrinha? Porque na nossa cultura, nós estamos acostumados com um sujeito que beija outro sujeito. Normalmente é um príncipe que beija uma princesa que beija um príncipe. Aqui não, já há um deslocamento. E aí eu já chamo a atenção para a questão estética, o beijo da palavrinha. Pensem nessa expressão que depois nós vamos retomá-la. E aí eu apresento aqui para vocês as duas capas das edições dessa obra. Então, tem uma edição que foi publicada em 2003 pela editora Mama África, que é essa no vídeo mais à esquerda, essa amarela, que sobrepõe, né, que a cor aí é o amarelo. E tem a edição de 2006, que foi publicada pela editora Caminho, que é essa capa que sobressai a cor azul, tá? Essas capas também, elas nos ajudam como um elemento epilinguístico, né? A fazer uma leitura, assim, é diferente das capas que nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia das nossas obras literárias mais tradicionais, digamos assim. Aí, por meio dessas capas, que novos elementos, essas imagens, elas acrescentam às nossas hipóteses sobre o que significa o título O Beijo da Palavrinha? Vão pensando aí depois para a gente fazer uma ligação. E aí agora a gente vai realizar a leitura. Então eu vou fazer uma leitura da obra, é uma obra curta, tá, gente? Eu peço a paciência de vocês, porque é importante fazer uma leitura, porque tem elementos muito ricos no texto. Como nós estamos fazendo uma leitura estética, é importante a gente observar a construção textual. Então nós vamos fazer uma leitura,
Vamos prestar atenção no vocabulário, na seleção vocabular. Depois nós vamos verificar. Vocês vão verificar se as suposições trazidas pelo título, se elas se confirmam, né? O que vocês pensaram do título? Isso se confirmou com a leitura da obra? E depois a gente vai passar um pouco pela estrutura da obra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar projetar aqui agora o texto em si, então eu vou parar de compartilhar esse material e depois eu volto. Eu vou compartilhar agora o texto, porque se eu colocasse no slide, ficaria muito grande a apresentação. E eu acho que em forma de texto pode ser que fique melhor para a gente visualizar mesmo. Vou aumentar a letra aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar o texto. Ah, vou conseguir. Então, o beijo da palavrinha. Mia Couto. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e sua família eram pobres, viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz. Poeirinha só ganhara um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo, cabeça sempre no ar. As ideias lhe voavam como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, nada destoava. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que de castelos. Às vezes sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando um manto feito de remoinhos, remendos e retalhos. Mais depressa ela saía do sonho, pois seus pés descalços escaldavam na areia quente e o rio secava, engolido pelo chão. Um certo dia, chegou à aldeia o tio Jaime Litorâneo, que achou grave que seus familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar, que a ele o mar lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre, mas havia do outro lado do horizonte uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo faltava essa luz, que nasce não do sol, mas das águas profundas. A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso o tio atribuía a uma única carência, a falta de maresia. Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma toda inteira. Era o que dizia Jaime. Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar. Certa vez, a menina adoeceu gravemente. Num instante, ela ficou vizinha da morte. O tio não teve dúvida, teria que a levar à costa. Para que se curasse, disse ele, para que ela renascesse, tomando conta daquelas praias de areia e onda, e descobrisse outras praias dentro dela. Mas o mar cura assim tão de verdade? Vocês não entendem? Respondia ele. Não há tempo a perder. Metam a menina no barco, que a corrente a leva em salvadora viagem. Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível.
Todos se aproximavam da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar. Em vão. A menina apenas ganhava palidez, e o seu respirar era o de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas, quando o irmão Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta. Vou lhe mostrar o mar, maninha. Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano, que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes e o sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não, o Zonzo apenas rabiscou com letra gorda a palavra mar. Apenas isso, a palavra inteira e por extenso. O menino ficou olhando para a folha, parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. Antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, a irmã murmurou em débil suspiro: Não vale a pena, mano Zonzo. Eu já não distingo letra. A luz ficou cansada, tão cansada que já não se consegue levantar. Não importa, poeirinha. Eu lhe conduzo o dedo por cima do meu. Os pais chamaram o moço à razão. Ele que poupasse a irmã daquela tontice e que a deixasse apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Ele tomou na sua mão os dedos magritos de Maria Poeirinha e os guiou por cima dos traços que desenhara. Vês essa letra, Poeirinha? Estou tocando sombras, só. Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles, como se corrigisse algum defeito e os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. Experimente outra vez, mana, com toda a atenção. Agora já está sentindo? Sim, o meu dedo já está a espreitar. E que letra é? E sorriram os dois, perante o espanto dos presentes, como se descobrissem algo que ninguém mais sabia, e não havia motivo para tanto espanto, pois a letra M é feita de quê? É feita de vagas, líquidas linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da letrinha. É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio. E essa outra letrinha, essa que vem a seguir. Essa a seguir é um A. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria. Em volta todos se haviam calado. Os dois, em coro, decidiram não tocar mais na letra, para não espantar o pássaro que havia nela. E a seguinte letrinha? E os dedos da menina magoaram-se no R, duro, rugoso, com suas ásperas arestas. O tio Jaime litorâneo, lágrima espreitando nos olhos, disse: Calem-se todos, já se escuta o marulhar. Então, do dedo de Maria Poeirinha, se ergueu a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era Maria Poeirinha que se erguia? Era um simples remoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de remoinhos, remendos e retalhos? Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto de sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama: Eis minha mana Poeirinha, que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha. Aí eu coloquei aqui a referência, né?
Couto, O Beijo da Palavrinha, Rio de Janeiro, Língua Geral 2006, a coleção Mama África, que é esta coleção que eu tenho aqui em mãos. Aí agora eu vou voltar para nossa outra, pro nosso outro documento. Então, pessoal, nós fizemos a leitura completa da obra e vamos agora, a partir dessa leitura, destacar algumas observações, vamos fazer uma análise sobre os elementos que aparecem na obra. Não passou, só um minutinho. Agora sim, a professora Elaine vai comentar um pouco sobre os elementos da narrativa. Nós separamos os elementos da narrativa essenciais, né, de toda a obra: personagem, espaço, narrador, tempo e o enredo, e gostaríamos de fazer algumas observações. Eu vou tentar, eu não vou seguir essa ordem, tudo bem, Luciana? Só Tudo. falando os tópicos, né? Uhum. Eu acho interessante começar pelo enredo, a transformação através do conhecimento. Eu acho que uma das hipóteses assim, mais plausíveis é a gente observar como um conto tão pequeno, tão simples e, ao mesmo tempo, tão poético, consegue carregar tantas referências, vamos dizer assim, em uma palavrinha. Vocês já devem ter observado o beijo da palavrinha. Foi uma das provocações que a gente fez. Que palavrinha seria essa? Né? A palavrinha é a palavrinha mar. M-A-R, mar. Uma palavrinha tão pequena, mas que carrega tanta coisa para essas personagens. A gente percebe uma grandeza muito grande, porque o mar, aparentemente, é o elo de ligação das personagens, né? Quais são as personagens principais desse conto? Está aí pontuado na nossa mídia. A Maria Poeirinha, que é a protagonista, o irmão dela, o Zeca Zonzo, e o tio Jaime Litorano, né? São dois irmãos, a Maria Poeirinha e o Zeca Zonzo, que vivem em uma aldeia. A gente já pode ir para o espaço. A aldeia no interior, né? A ideia de rio e um mar imaginado, já que ela nunca tinha, nenhum deles, nem a Maria Poeirinha nem o Zeca Zonzo nunca tinham visto o mar. Então, são esses dois irmãos, a Maria Poeirinha, o Zeca Zonzo, que vivem em uma aldeia no interior de Moçambique. Só fazendo um adendo, essas aldeias são muito comuns no país Moçambique, né? É comum também cada uma dessas aldeias ter uma tradição particular ligada à ancestralidade que a gente falou anteriormente. E o texto vai conduzindo a gente para esse interior moçambicano. Essa aldeia, esse espaço que o Mia Couto cria é fictício. Ele, né, de fato, não é uma aldeia que de fato exista. E esses dois irmãos vivem de forma isolada, vamos dizer assim, a mercê, eu não vou falar refém, eu acho uma palavra muito pesada, da tradição. E tem o rio que corta essa localidade, mas os dois, principalmente a Maria Poeirinha, têm aquela ideia de como seria o mar. Ela não conhece o mar. Nós que somos aqui de Minas Gerais, né? E Minas também não tem o mar.
antes de conhecer, pelo menos da minha parte, a gente tem essa curiosidade, como que é o mar, qual é o barulho que ele faz, os movimentos das ondas, e a Maria Poeirinha tem essa ideia, ela demonstra na obra, né? São hipóteses que a gente levanta. Essas investigações, né, dela mesma, como que seria o mar? É perceptível, em alguns momentos, que a ideia da grandeza do mar para Maria Poeirinha vai muito além de uma simples curiosidade. Como ela vive nessa aldeia, como ela vive como ela vive nessa aldeia isolada, então falta a ela uma liberdade, né? Uma liberdade não só física, né, de movimento, aonde que ela pode ir, é uma liberdade de ser, de fato, quem ela é. Então, esse espaço, essa aldeiazinha do interior, o tempo narrativo é o passado, é o pretérito, e o narrador é em terceira pessoa onisciente, ou seja, não há um ponto de vista, né? Não há um narrador em primeira pessoa que tem o seu ponto de vista dentro da narrativa, é em terceira pessoa, é um narrador onisciente, um narrador, vamos dizer assim, entre aspas, neutro. Então, esses são os elementos. O tio, o Jaime Litorâneo, inclusive nós vamos falar do nome das personagens, eu não quero adiantar, mas é ele justamente que faz essa ligação, esse elo dos personagens da Maria Poeirinha e do Zeca Zonzo com o lado de lá, porque ele é um tio, uma pessoa que vive no litoral, que conhece o mar. Então, quem leva a passeio a essa aldeia as informações de lá, vamos dizer assim, é o tio Jaime Litorâneo. Então, talvez o tio possa ser visto na narrativa como essa ponte que liga essas duas realidades. A realidade da Maria Poeirinha e do Zeca Zonzo na aldeia e a realidade que vem do litoral. Né? Basicamente é isso. E dentro dessa estrutura composicional, nós temos a apresentação, né, que é o contexto inicial, ou seja, a aldeia, as personagens, a situação de pobreza. A gente percebe que essa aldeia é um ambiente de múltiplas dificuldades causadas pela seca, pela miséria, e essa seca e essa miséria, infelizmente, ela influencia diretamente na vida dos personagens, no destino das personagens e no nome delas também. Vamos falar daqui a pouquinho. Durante o desenvolvimento da obra, tem a chegada desse tio, né, que vem do litoral, como eu já disse, e infelizmente aparece a doença misteriosa da Maria Poeirinha. Ela descobre a palavra má. O clímax, o momento mais esperado, o momento de maior tensão, de maior expectativa, é justamente o momento da transformação, quando ela recebe o beijo da palavrinha, né, através do irmão. E esse desfecho vem da transformação final e abertura para novas possibilidades, né? A Maria Poeirinha, infelizmente, morre e, através da morte, aparentemente, ela consegue a liberdade que ela não tinha dentro dessa aldeia, através da morte, que abre, que não é o fim. Aí vem a questão ancestral. A morte não é o fim, abrem-se novas possibilidades. Agora sim, vamos falar dos nomes das personagens, né? Em Mia Couto, os nomes revelam características simbólicas profundas das personagens, não só na obra O Beijo da Palavrinha. Quem conhece a fortuna literária do Mia Couto sabe que o nome das personagens realmente remetem à sua biografia, do personagem que eu falo, né? A sua biografia, a sua trajetória. No caso da Maria Poeirinha, o que a gente pode pensar aí, buscando algumas provocações? Maria Poeirinha, a gente poderia pensar como algo frágil, por outro lado, leve, né? E de uma forma um pouquinho mais pessimista, uma pobreza material que contrasta com a riqueza
interior da personagem, porque ela pode ser uma personagem pobre em termos materiais, mas em termos humanos, instintivos, ela é uma personagem extremamente rica. E o Zeca Zonzo, o irmão dela, Zonzo, o que é o Zonzo? Fora do eixo? Podemos definir assim? É aquele sonhador, a pessoa desprendida, ele é muito criativo, aquele que traz o conhecimento. E o Jaime litorâneo, o tio, como eu já disse, né, o que vinha do litoral. É a ligação com o litoral, é a ponte entre esses dois mundos. Ele é o conhecedor do mar, né? E para o Jaime litorâneo, o mar era um universo de liberdade, um universo de possibilidades. O mar, na perspectiva desse personagem, era um elemento capaz de ir contra todas as agruras, todas as mazelas da vida. Ele acreditava realmente no poder do mar. E ele leva essa realidade, vamos dizer assim, ainda que de forma simbólica, para Maria Poeirinha. E a questão dos espaços narrativos? Qual é a simbologia? Qual poderia ser a simbologia? Sempre no campo da hipótese. A aldeia do interior. Ela representava, possivelmente, o isolamento, a falta de horizonte, a falta de possibilidade, mas também, por outro lado, a pureza e a preservação de tradições que, infelizmente, muitas vezes não se mantêm em meio à civilização. E, além disso, essa aldeia do interior poderia ser vista como um espaço que contrasta com os contos de fada tradicionais, aqueles espaços do era uma vez, né? Realidades próprias, típicas apenas daquele lugar. E o rio, que corta a aldeia da Maria Poeirinha e do Zeca Zonzo, poderia ser um símbolo de movimento, de continuidade, um fluxo, como é típico tradicional da água, uma ligação entre a origem e o destino. Para os aldeões, um rio sem fim nem foz. Essa expressão, né, Elaine, ela é muito importante na narrativa. Um rio sem fim nem foz, que remete também a esse movimento cíclico da ancestralidade. Não tem nem início, nem fim. Nem fim. E é um espaço... Pode falar aí. Não, era só uma observação, eu não sei se é cabível nesse momento, mas é um espaço que decepou, né, as asas da Maria Poeirinha. É um espaço que, devido a essas características, acabou tirando dela realmente os sonhos, né? Em meio àquela realidade que ela vivia. Agora, com relação ao mar, possivelmente ele seria um espaço simbólico, né? Embora não fisicamente presente à narrativa, porque em momento algum a Maria Poeirinha, o próprio tio Jaime Litorâneo, ele não é descrito citado estando no litoral, né? Ele já sempre aparece já na aldeia, né? Esse mar torna-se um espaço importantíssimo e significativo para a narrativa do Mia Couto, porque representa o desconhecido, o sonho, a possibilidade de transformação da personagem. É através da palavra mar que a Maria Poeirinha encontra sua libertação, através que vem pelo irmão, né? Não através de um príncipe salvador. Então, é o irmão dela que, em meio à doença, aquela enfermidade que ela estava atravessando, possivelmente caminhando para um óbito, para uma morte, o irmão percebe aquela situação e que a irmã está gravemente doente, e ele percebe que o mar que o tio trouxe de forma simbólica pode ser para Maria Poeirinha uma porta, né? Uma porta para o infinito, para a liberdade, um lugar de refúgio e acalento que a aldeia não podia oferecer. Então, qual é a ideia que ele tem? Ele escreve num pedaço de papel, num simples pedaço de papel, a palavrinha mar, M-A-R.
e é através dessa palavrinha que ele leva para a irmã que ele consegue esboçar como o mar era, né? Não é através do príncipe encantado, né? Que está presente nos nossos contos de fadas tradicionais. É através da leitura e da escrita. Aí eles leem a palavra mãe e começam a fazer essa imaginação, que é uma atitude primordial para a irmã, porque é o caminho que ela encontra para ter um possível entendimento, o máximo que ela poderia ter, e ela conseguir se libertar, ela conseguir morrer. Tempo e tradição nos contos no tempo e tradição dos contos. A narrativa inicia-se com a forma clássica do Era uma Vez. A Luciana fez a leitura, né? Nós tivemos a oportunidade de constatar, conectando-se à tradição dos contos de fada, ok, mas subverte suas convenções. Então vamos lá. O início adicional da fórmula consagrada Era uma Vez. Durante o desenvolvimento, é inovador, porque há essa subversão das expectativas tradicionais. Não é um príncipe encantado que traz a libertação, que traz a solução para o problema. Né? É o tio, mas que traz a imaginação através do mar, e é a palavrinha mar que o irmão escreve num pedacinho de papel. E o final da narrativa desse conto, né, do Mia Couto, é revolucionário. O conhecimento é o agente de transformação. A escrita da palavrinha mar, a leitura e a escrita é o agente de transformação, o conhecimento, e não um príncipe encantado. E quais que são? Sou eu, Lu? É você? Tô em dúvida agora. Não, pode continuar, tá ótimo. Não, por favor, pode falar, me desculpa, eu falo demais, gente. Quem me conhece sabe que eu Não, falo Elaine, demais. pode continuar, pode continuar. Quais que são os desafios da tradição ocidental? Como a obra de Mia Couto desafia ou reinterpreta a tradição dos contos de fada de uma maneira única, são hipóteses que a gente levanta, né? Primeiro, não há um príncipe salvador, isso eu já pontuei. O conhecimento substitui a figura masculina. Depois, a palavra como poder. A educação torna-se ferramenta de libertação. Só abrindo aqui um adendo que eu considero importante, a escrita, propriamente dita, ela chegou em África com o colonizador. A escrita, as palavras, a questão gramatical, ela chegou em África com o colonizador. A cultura africana é uma cultura calcada na oralidade, mas a escrita chegou com o colonizador. E é interessante porque no início do nosso curso, do nosso minicurso, eu pontuei essa questão que quando um colonizador, qualquer colonizador, chega para poder dominar uma cultura, uma região, a primeira coisa que ele faz é impor a própria cultura, começando pela sua língua, depois passando para a sua religião, e no caso da África teve a questão da escrita. Né? Aqui no Brasil também, os índios que aqui estavam, quando a esquadra do Cabral chegou, também não tinham a prática da escrita como nós temos aqui, né? Não vou me aprofundar nessa questão, não. Mas a escrita gramatical, vamos dizer assim, ela chegou em África com o colonizador. E na obra do Mia Couto, dentro daquela proposta de construir uma identidade no período pós-colonial, no projeto do Palopes, a palavra se torna uma ferramenta de libertação, né? Algo positivo. E o final, o fecho, é aberto. Não há viveram para sempre, e sim a possibilidade de ser livre numa outra estrutura, vamos dizer assim, né? Numa outra expectativa. No, foge da ideia do tradicional dos contos de fada. Agora a gente vai fazer uma abordagem mais estética desses elementos, observando as questões que nós já falamos, mas agora por uma perspectiva mais estrutural. Então, o título, né, por meio de uma análise linguística, a gente pode pensar que o título é construído através de uma linguagem conotativa, utilizando a figura de linguagem da personificação.
a personificação do mar. É uma palavra que ganha características humanas, que é o ato de beijar, né? E beija a Maria Poeirinha. Então, essa construção linguística da personificação, ela é uma, uma leitura, uma possibilidade de leitura estética, tá? O simbolismo. O beijo representa o encontro transformador entre linguagem e sensibilidade. É uma palavra que beija. Então, tem aí a linguagem e a sensibilidade. A simbologia do beijo, né, na tradição ocidental, como nós já falamos, o beijo simboliza transformação, com a quebra de encantamentos, passagem de um estado para o outro, como, por exemplo, o sapo que volta a ser príncipe, a idealização do amor, né, um amor romântico, com solução ou soluções para conflitos e um final feliz, de resolução definitiva e positiva dos problemas. Não é isso, né? Há uma mudança estética, não é esse tipo de simbologia que a gente encontra na obra do Mia Couto, ainda que haja a transformação. Na narrativa de Mia Couto, o beijo da palavrinha representa uma mudança estética fundamental na tradição literária, uma mudança de paradigma. O agente de transformação deixa de ser uma figura masculina, um príncipe, por exemplo, e passa a ser a palavra, símbolo de conhecimento apresentado pelo irmão da protagonista. O beijo não significa mais o amor idealizado, mas outra possibilidade de seguir, uma transformação através do saber. E aí, por meio de uma leitura estética, nós podemos trazer alguns elementos que simbolizam, né, a ancestralidade. Então, os espaços, conforme a Elaine já disse na obra, eles trazem, por meio do elemento água, a questão da ancestralidade. O rio e o mar, eles simbolizam espaços de movimento ancestral. A água representa a conexão fluida entre tempos e gerações. Então, logo no começo da própria narrativa, quando fala, vou citar um trechinho aqui, porque eu achei super interessante. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areias do que de castelos. Às vezes sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como uma princesa de um distante livro. Então ela sonhava que ela se transformava em rio. Essa questão da ancestralidade que nós já falamos anteriormente. A fluidez entre os elementos naturais, as pessoas. Então, assim, não há uma separação, há um movimento cíclico. Essa coisa da menina se transformar em rio e depois, no finalzinho, com a morte, faz novamente a referência a essa coisa que se ela foi pelo rio, né, embaixo dos lençóis. Então, esse movimento, esses espaços e essas transformações, são todos simbólicos para uma possível leitura relacionando com a ancestralidade. E aí nós temos a figura da mãe, que representa a tradição oral, as melodias de embalar. Quando a menina já está em seu leito, a mãe pega sua mão e canta cantigas tradicionais. O irmão, que simboliza o contemporâneo, então a mãe é o passado, o irmão é o presente, naquela abordagem dos tempos, né? E o tio, essa ponte entre o passado e o presente. E agora,
nós temos ainda com respeito à ancestralidade, o acróstico MAR. Eu vou deixar a Elaine falar, porque foi ela que me chamou a atenção para essa leitura, então eu vou dar os créditos para ela, porque eu achei perfeito, assim, uma análise muito importante. Eu vou ser breve, né? Eu observei algo que eu considerei importante, que é o seguinte: a palavra mar poderia ser lida como um símbolo da ancestralidade. A Lu já falou isso, né? Representando uma tríade de início, meio e fim, né? Passado, presente e... Não, mentira, desculpa. A tríade de início, meio e fim. Então, vamos lá. O M seria o início. Em qual sentido, né? Instabilidade das ondas, né? Agitadas. A doença da Maria Poeirinha. A doença que ela tem, que é que ela é acometida, que ninguém consegue descobrir o que é. Então, vem aí por quê? A partir do momento que ela tem o conhecimento do mar, vamos dizer assim, através do tio. Depois, a letra A seria o meio. Como assim? O aparecimento das aves como previsão da libertação. Lembra daquele meu apontamento sobre o fato do Mia Couto ser biólogo? A questão de ele ser um conhecedor desse assunto? Pois é, dentro da tradição africana, os animais são sagrados e eles poderiam ser veículos de transição, de transporte da vida para a morte. Então, é interessante quando aparecem as aves na história após a morte da Maria Poeirinha. E, para finalizar, a letra R seria o fim na expectativa das rochas naturais que aparecem na narrativa como possivelmente uma simbologia da dureza relacionada à transformação final, porque, afinal de contas, a Maria Poeirinha conquista, possivelmente, ela conquista essa libertação, mas é através da morte. Então, nessa perspectiva, né, visualizamos esse acróstico da palavrinha mar, início, meio e fim, né, nessa perspectiva. Já seguindo, agora nós já estamos indo para o final, tá, pessoal? Nós vamos também observar os tempos verbais, que são importantes na narrativa. Mia Couto, ele emprega predominantemente o pretérito perfeito e o imperfeito, que é uma técnica, né, clássica da narrativa curta. Então, o pretérito perfeito, ele está presente em alguns trechos, como eram pobres, viviam numa aldeia, e proporciona, esse tempo verbal, ele proporciona uma atmosfera de continuidade, de um contexto contínuo. Já o pretérito perfeito, com os trechos, chegou à aldeia, a menina adoeceu, são ações concluídas que vão proporcionando uma progressão da narrativa. Essa alternância, ela é típica de contos e condensa o enredo e cria um clima poético e reflexivo, aqui no caso da narrativa de Mia Couto. E nós temos algumas imagens simbólicas que são importantes na narrativa. A primeira, que nós já discorremos bastante sobre o significado beijo da palavrinha, que associa a palavra escrita ao gesto de carinho e vida. Tem uma outra expressão que eu fiz referência anteriormente, que é o rio que não tinha nem fim nem foz, que é uma metáfora do isolamento e da ancestralidade infinita, pode ser lida, né, como uma metáfora para o isolamento da aldeia, por onde o rio passava e as pessoas não conseguiam localizar nem o início nem o fim, por isso esse isolamento, e da ancestralidade, nesse movimento cíclico mesmo. E as ideias lhe voavam como balões, as ideias do mano Zeca Zonzo, né? E essas ideias que voavam como balões,
elas mostram o desprendimento, a criatividade, a liberdade do pensamento. Essas imagens poéticas, elas fazem parte dessa construção estética do Mia Couto. E aí a Elaine já falou um pouco sobre essa questão do estilo inventivo do Mia Couto, que por meio das imagens poéticas exemplificam a escrita inventiva, que valoriza o lirismo, a oralidade, transformando o cotidiano em matéria poética. Essa construção estética reforça o tema central, a linguagem como ponte para experiências que não se conhecem fisicamente, mas podem ser vividas pela imaginação através da leitura. Então, a nossa chave de leitura é essa. Como é que, por meio da leitura, nós conseguimos ativar o imaginário e vivenciar experiências que nós não conhecemos, nós não realmente vivenciamos na prática. E aí a gente vai deixar indicado aqui como leituras futuras para vocês visitarem, e também nós depois haverá uma publicação de um material, de uma unidade didática que faz a leitura que nós fizemos aqui. Então, que será publicada pelo evento, tá? Não só a nossa, mas de outros professores que leram outras obras também. Então, nós deixamos indicada aqui, para futuras leituras, a obra, né? A narrativa curta, O Menino que Escrevia Versos, que também traz esses elementos sobre os quais nós falamos aqui, que explora a ancestralidade, que explora a transmissão de saberes, a oralidade, a memória coletiva, isso tudo também está nessa obra. A figura do ancião, a comunidade, o menino poeta, os versos, eles podem ser lidos por essa chave de leitura que se relaciona com a ancestralidade. Além também de outra narrativa, e essas duas, O Menino que Escrevia Versos e Inundação, estão dentro dessa coletânea que chama O Fio da Miçanga, que também traz elementos neste sentido. A presença do elemento água, a sabedoria comunitária, a memória fluida, isso tudo também está em Inundação. E aí, eu faço uma síntese agora para a gente encerrar, sobre a ancestralidade nessas três obras, e é claro que não daria para a gente abordar as três, que é uma unidade temática, né? A ancestralidade está presente nas três obras, e claro que em outras obras do autor, em outras obras de autoria africanas, tá? A água, conhecimento, a poesia, a tradição oral, a escrita, a renovação, a resistência, conforme a Elaine falou. Uma das questões que foram tiradas dos povos africanos foi a questão da ancestralidade. E a gente pode ver por um meio religioso, mas não somente religioso. E aí, quando os autores trazem a ancestralidade para as narrativas, eles estão resistindo a esse processo de colonização que foi tão duro, né? Para os países africanos, para nós também, né? Mas agora a gente está falando especificamente da literatura do Mia Couto. A presença do passado, presente e futuro como um movimento ancestral e de transformação contínua. Esses elementos, eles estão presentes nessas obras. E aí, para concluir, né, o nosso mini curso, o estudo das três narrativas de Mia Couto revela como a ancestralidade se inscreve na literatura contemporânea, criando formas poéticas
de resistência e renovação cultural. E aí nós temos a literatura como um conhecimento, porque os textos, eles educam, eles sensibilizam, eles humanizam. Temos a ancestralidade viva, que são as tradições que se renovam na escrita contemporânea, e uma formação crítica é possibilitada a partir, né, dessa abordagem, dessas leituras, desse contato com essas obras, porque os leitores eles são capazes de dialogar com diversidades culturais. E aí, só para indicar algumas das nossas referências para esse estudo, para essa abordagem, nós utilizamos como respaldo teórico obra de Laura Cavalcante Padilha, a própria obra ficcional do Mia Couto, obra de Ana Mafalda Leite e de Achille Mbembe. Então, a gente deixa aqui indicado, e eu digo novamente, nós produzimos um material didático que depois será disponibilizado para leitura, para uma reflexão posterior. São unidades didáticas que nós publicaremos para divulgar essas leituras que nós estamos fazendo aqui nesse seminário. E aí eu agradeço a presença de todos. Exato, eu pedi, né, que guardassem as perguntas, os comentários para a prova após a exibição, então agora é o momento. Isabela Lopes Jordão. Oi, boa tarde. Boa tarde, É, Isabela. eu não sei se é um comentário, uma pergunta ou um pensamento alto, mas eu achei muito, obviamente, proposital a escolha de o que ia simbolizar cada uma das letras em mar, mas eu achei mais legal ainda e até meio emocionante que a última letra, o R, ficou como a rocha, né? E o que seria, o que a gente poderia pensar que seria o fim de uma onda, né? Tipo, uma onda batendo na rocha, então a onda acabou, entre aspas, mas, né, no sentido de a onda bater ali, então ela acabar de uma certa forma, de um formato específico, mas voltar a se juntar ao mar. Da mesma forma que a vida mesmo pode terminar ali de uma forma específica, né? A vida dela física terminar naquele momento, mas ela se continuar na memória e se juntar aos ancestrais e tal. Enfim, eu acho essa parte emocionante. Então, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas eu achei tão bonito. Eu fiquei emocionada mesmo pensando nisso. Muito obrigada, Isabela, pela sua observação. Eu não tinha pensado assim. Te agradeço muito, viu? Muito obrigada mesmo. E que bom, né? Que tenha tocado você. Eu acho que essa é a grande grandeza da literatura. Se a literatura não conseguir mexer com a gente, sabe, Isabela? Se ela não conseguir nos ajudar a melhorar como seres humanos, ela não é literatura. Então, eu te agradeço muito, viu? Um abraço para você. Eu que agradeço a vocês. É muito bacana. Eu Mais também, alguém? como a Tá. Isabela, eu também me emociono, Elaine, com essas leituras, com essa construção, né, das imagens simbólicas. Com Adorei certeza. a sua fala, tá, Isabela? Eu também não tinha pensado nisso, muito boa. Então, gente, nós convidamos, né, vocês a acessarem posteriormente esse material que será publicado. Serão unidades didáticas com a elaboração por escrito desses minicursos todos, e convidamos também vocês a continuarem com a gente durante os próximos dias no evento. Elaine, acho que a Mariana está com a mãozinha. Mariana Hilbert Ribeiro. Boa Pode, tarde, pode. Mariana. A Boa palavra é tarde. sua. Eu só queria agradecer porque eu não tenho perguntas. A apresentação foi muito completa e me acrescentou muito. Com certeza eu vou acessar o material, porque quero usar com os meus futuros alunos, né, no estágio também. Então, agradecer vocês por esse enriquecimento. Hoje foi muito bom, um curso muito bem elaborado.
Só isso que eu queria deixar claro aqui e agradecer. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz, né, Lu, de poder ter Nossa, somado de alguma forma. Felizes serão os seus demais. futuros alunos. Agradecemos mesmo, tá, gente? A presença, a participação. O nosso objetivo, enquanto professores da educação básica, é dividir com vocês as nossas leituras, o que nós adquirimos de conhecimento ao longo desses anos na sala de aula, com os nossos estudos, com as nossas pesquisas e como nós levamos para os nossos alunos esse conhecimento adquirido, porque eu acho que é muito importante o conhecimento, a leitura de literaturas africanas, de língua portuguesa, literatura brasileira, é chegar para os nossos alunos de uma forma acessível. Então, eu acho que é muito importante os minicursos nesse seminário internacional, eles são muito importantes porque são trabalhos que nós realizamos em sala de aula. Então, é uma forma que a gente Exatamente. tem, né, Elaine, de divulgar, de Isso. compartilhar, de receber críticas, né? E aprender cada vez mais. Essa fala tão sensível da Isabela, né? Eu fico emocionada com esse conto por isso. Cada vez que a gente lê com um público diferente, aparecem leituras assim que não se esgotam. E eu gostaria de deixar o convite também para vocês prestigiarem os outros eventos do Silas, né? Porque não é só hoje. Nos próximos dias nós teremos também, não só minicursos, né? Isso soma muito para a gente, enriquece muito a gente. Mais alguém, gente? Obrigada, tá, Mariana, pelas palavras. Mais alguém gostaria de levantar a mãozinha para fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Eu queria aproveitar, Elaine, para agradecer os meus alunos que Uhum. assistiram ao minicurso. Eles assistiram da escola, hoje seria minha aula no turno da tarde, e aí eu deixei como dever para eles assim, assistirem ao nosso minicurso. Os meus alunos também da outra escola, que é do ensino fundamental, também assistiram ao minicurso do professor Aulian de manhã. Então, assim, agradecer também aos professores que estão nos apoiando, a todo mundo que está aqui junto com a gente, porque sem essa comunidade escolar, acadêmica, né, a gente não faria sentido a gente estar aqui. Não. Então, eu quero agradecer todo mundo, né, que se mobilizou para estar aqui com a gente, por compartilhar esse momento. E eu quero deixar um abraço para todos que estão online, agradecer mais uma vez pelo interesse, pela soma, né? Deixar um abraço para os seus alunos também, Lu. Um abraço para todo mundo aí de Juiz de Fora. E agradecer mais uma vez. Viva a literatura! Viva a literatura! Muito obrigada, tá, gente? Então, nós vamos nos despedindo.